Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Nos nossos dias, ser cristão, para muitos é sinônimo de vergonha. Nos escondemos dentro das nossas igrejas, é mais cômodo. Não é embaraçoso assumirmos a nossa fé aos domingos entre irmãos, mas fora da igreja precisa ser diferente. Na nossa empresa, no nosso trabalho, as pessoas não precisam saber que eu sou cristão. Isso evitaria alguns transtornos. Nas nossas faculdades e escolas, o mico seria grande. Então é mais fácil parecermos mais com eles, sermos mais parecidos com o mundo. Quero lembrar-me e compartilhar com você de quão maravilhoso é ser um cristão e que não há razão alguma para nos envergonharmos. Como exemplo, os cristãos em Roma que empenhavam-se por serem autênticos e cumprirem o seu propósito. E Paulo, no versículo 8, ele nos mostra até onde a boa fama desses cristãos chegaram, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Veja, em todo o mundo, que bela maneira de divulgar o Evangelho. Fico pensando como isso foi possível. Talvez, do ponto de vista histórico, nos dê uma pista. O Império Romano dominava aquele período. Os cristãos não desfrutavam de uma liberdade plena. Existiam perseguições. Sabemos que alguns imperadores exigiam o culto para si. Sabemos que cristãos foram massacrados por não negarem a sua fé. Notícias assim corriam rapidamente. Esses cristãos, eles habitavam justamente a capital do Império Romano. A pressão sobre eles era muito grande. Qualquer passo em falso os levariam à morte rapidamente. No entanto, eles não se envergonhavam, eles não negavam a fé. Quando Paulo, que era uma das maiores referências na época, escreve aos irmãos em Roma: "Não me envergonho do Evangelho", além de reforçar o propósito da sua vida, como já havia dito no verso 1, Paulo, servo, apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ele também anima esses irmãos, fortalece esses irmãos. Imagina a alegria deles ao receber uma carta do grande apóstolo Paulo, e nessa carta dizendo da fé desses irmãos que era divulgada pelo mundo, e que Paulo, o próprio Paulo, era grato a Deus pela vida deles. Para Paulo era inadmissível a ideia de envergonhar-se do Evangelho. Diferente de muitos de nós, Paulo se expunha, como podemos ver no versículo 15. Mesmo conhecendo o contexto de Roma, ele diz o seguinte: "Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma." Para Paulo, o cristão é comissionado para ousadamente apregoar as boas novas. Diz a tradição cristã que Paulo morreu, foi decapitado na cidade de Roma. Mas o mais importante é que pelas mãos de grandes homens, como o do apóstolo Paulo, que não se envergonhava, o Evangelho chegou até nós. O cristão, Paulo, tinha uma missão que é a mesma nossa. Que tipo de cristãos temos sido? Temos nos escondido na nossa zona de conforto? Quantas pessoas poderiam ter ouvido falar a respeito de Cristo através de nossas vidas? É preferível ter vergonha do poder de Deus para a salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós, que permita que
que nós sejamos cristãos autênticos, porque pior do que termos vergonha do Evangelho de Deus é o próprio Deus ter vergonha de nós.